sejam muito bem-vindos. Eu sou Giovana Gregorato, arquiteta, e hoje você vai aprender comigo a como escolher melhor as cores para aplicar e especificar nos seus projetos. Chega de escolher cor só no olhômetro, porque tem técnica para isso, e é hoje que você vai aprender a melhor maneira de fazer essas escolhas para os seus projetos e para os seus clientes. Para que você mergulhe de cabeça nesse universo das cores e aprenda a fazer as melhores escolhas para os seus projetos e para os seus clientes, você precisa conhecer alguns conceitos básicos. E eu vou começar te explicando sobre o RGB. Peguei aqui uma luminária da Elginha, uma lâmpada inteligente, daquelas que com o controle ou com o celular você faz a mudança de uma cor quente para uma cor fria, por exemplo. E é aqui que entra a função do RGB. O RGB é uma representação de cor-luz. O que isso significa? Com essas cores básicas, né? Red, Blue and Green, vermelho, azul e verde, nós damos origens a várias outras tonalidades de cor. Então aqui a gente tem, ó, vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Ó, RGB. E daí ele passeia, essa lâmpada passeia entre essas diferentes tonalidades. Ela está presente ali tanto na tela do seu celular, no monitor e qualquer outro tipo de projetor que você vê. Toda vez que tem projeção de luz associado à cor, nós usamos essa nomenclatura, né, de cor-luz RGB para identificar como é que é a composição ali que vai dar pigmento às outras cores. Sabe quando você vê, por exemplo, essas grandes telas projetadas de propaganda, quando está passando ali na rua? Se você tivesse a oportunidade de chegar bem pertinho, você ia ver que, na verdade, cada LEDzinho daquele tem exatamente essas três cores, vermelho, azul e verde, e que de longe vão dar origem a todas as outras cores que a gente vê projetado ali no telão. Então é esse conceito que é o RGB. Nós temos um outro conceito também, que é o conceito de cor-pigmento. E para que ela serve? Por que ela é diferente do RGB? Quando a gente fala do RGB, tem que ter o conceito de luz aplicado, né? Uma fonte de luz ali, por isso que a gente usa o RGB. Mas quando a gente vai, por exemplo, para uma questão impressa, quando a gente pega uma revista, um jornal, qualquer tipo de, por exemplo, embalagem, né? Ó, tô com uma embalagem aqui, ó. Então, para que a gente possa chegar nesse tipo aqui de pigmento, tanto desse papel quanto desse rótulo que foi impresso, nós vamos trabalhar com as cores pigmento, que é o CMYK. No CMYK nós temos a seguinte composição: ciano, magenta, amarelo e preto, tá bom? Então, é através dessas cores de base, essas cores base de pigmento, que você vai ter todos os outros pigmentos. Então eu trouxe aqui alguns catálogos de cor, né? Eu tenho de algumas marcas, esse é o catálogo da Souvenir, ó. Então cada imagem dessa que vocês, né? Cada cor que vocês estão vendo projetadas aqui, ó, elas foram feitas através de um CMYK, de uma cor pigmento, tá? Também é utilizado, por exemplo, nos computadores, quando a gente está trabalhando, vai exportar uma imagem, né? Em programas vetoriais, CorelDRAW, Illustrator, né? E até alguns programas mais complexos, a gente pode definir se ela vai ser exportada no formato RGB ou no formato CMYK. Então isso é importante para que você entenda aquilo que você está produzindo, aquele material que você está fazendo ali na tela do seu computador. Ele vai ser, por exemplo, projetado num telão, numa apresentação, numa aula que você vai dar. Então você pode fazer a exportação dele no padrão de cores RGB. Agora, se aquele material vai ser impresso, então o ideal é que você faça a exportação daquelas imagens, né, num formato de CMYK. São diferenças muito sutis, a maioria das pessoas não percebe, então tanto faz no final das contas se você exportar o seu arquivo vetorial para RGB ou CMYK, mas para pessoas que trabalham com isso, especialistas da área, é essa a recomendação que é dada, tá bom? E aí, voltando aqui para os nossos catálogos de cor, essa é uma ferramenta de trabalho muito, muito importante para todos nós arquitetos e designers de interiores também, porque é através dela que a gente começa, através dessa ferramenta, a gente começa a fazer as composições de cor para os nossos clientes. Eu tenho aqui 3 catálogos, eu vou mostrar para vocês um pouco dessas diferenças e como que a gente trabalha melhor para escolher uma cor para colocar nos nossos projetos, porque não é, na
na verdade, uma escolha muito intuitiva, né? Existe uma técnica para você fazer uma boa escolha e não gerar depois um resultado inesperado, um resultado diferente daquilo que você queria. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu tenho aqui um catálogo também da Sairlac, tá? A Sairlac é muito utilizada dentro das marcenarias para a escolha das lacas, né? Então a gente tem aqui uma infinidade de cores, tá certo? Também pensando que cada cor tem seu código, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as representações de cor em cada catálogo. E eu tenho aqui o catálogo da Coral, que na minha opinião é o catálogo mais completo e mais fácil de trabalhar. Então eu praticamente só especifico cores da Coral e eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Quando a gente começa a falar sobre essa representação das cores, né, do RGB, do CMYK, parece uma coisa muito técnica, mas o que é importante a gente perceber? Que existem algumas ferramentas para padronização da cor. Então, existe uma empresa, né, internacional que se chama Pantone, provavelmente você já ouviu falar da Pantone, e a Pantone ela surgiu justamente para criar esse padrão na cor, né? De forma que uma marca associada a uma cor pudesse, por exemplo, garantir que aquela mesma tonalidade, aquele mesmo pigmento, pudesse ser reproduzido em qualquer lugar do planeta. Então é o caso, eu trouxe aqui essa sacola para vocês entenderem, né? Esse tom, por exemplo, é um tom de azul Tiffany. E a Pantone, ela criou, né, uma representação numérica, acho que é alfanumérica, que permite com que empresas em diferentes locais façam a impressão daquela mídia, a impressão daquela embalagem no mesmo exato tom. De forma que a embalagem que está sendo produzida lá na China e uma embalagem que está sendo produzida em outro país, para a Tiffany, por exemplo, possam ter exatamente a mesma tonalidade de cor, já que no caso da Tiffany, que eu estou trazendo como exemplo, é uma cor que eles patentearam, tá bom? Então tem esse preciosismo pela reprodução exata da cor, tá? Então nós temos esses padrões, né, que são estabelecidos pela Pantone. E a Pantone ela é uma grande pesquisadora de tendências também. Então todos os anos a Pantone vem com a cor do ano. E essa cor do ano ela é definida através de um estudo de tendências, um estudo de mercado, né? Quais são as coisas que estão acontecendo no mundo e por que aquela cor foi selecionada previamente, porque se escolhe 1 ou 2 anos antes, né? Por que aquela cor vem como tendência para o uso de cor do ano? Então existe realmente uma análise, por exemplo, num pós-pandemia, né? A gente veio com uma cor mais vibrante, porque as pessoas estavam muito sofrendo ainda muitos impactos negativos ali da pandemia, né? Então quiseram trazer um pouco mais de vida, né? Uma vibração um pouco maior, então trouxeram uma cor mais forte. E depois a gente teve aquela cor de um salmão ali mais clarinho, né, no ano passado, então trazendo um pouco mais de tranquilidade, mas ainda com um toque de cor um pouquinho mais ousado, mas uma cor mais aconchegante. E todos os anos eles vêm com essa proposta de trazer cores. E essas sugestões, né, que ela traz como tendência, elas vão nortear todo o nosso trabalho, tá? Não só no design, mas também na moda. Essas cores definidas pela Pantone, elas vão impactar. A gente começa a ver aquelas cores mais presentes na passarela, nós começamos a ver também no mercado internacional e aqui no Brasil também a aplicação de certas cores com mais frequência, né? E isso tudo é um impacto de um mundo globalizado, onde essa empresa traz esse estudo aí de comportamento, né? E vai aplicar isso através da cor, tá? Então nós temos essa relação, vou mostrar aqui para vocês também, ó. Então a Pantone, ela vem com esse padrão de comportamento de mercado, né? E ela se apresenta também como um catálogo físico desses aqui, né? Similar a esse aqui, mas com uma precisão de reprodução muito grande, por isso inclusive é um catálogo muito caro, né? Antigamente, grandes empresas de marketing, né, tinham esses catálogos físicos, né? Hoje a gente já tem mais tecnologia e normalmente a gente já trabalha com catálogo virtual. Mas a verdade é que a Pantone ela faz essa ponte, né, entre o digital e o físico, né? Traz essas tendências que vão ser colocadas ali e replicadas em muitos mercados, né?
mostrar pra vocês aqui, ó, essa cor do ano, né? Nós temos a cor do ano aí, a cor Mocha Mousse, foi a cor de 2025. E o que ela representa pra gente, né? Então ela vai trazer essa coisa aqui no monitor aqui, ela tá um pouco rosada, ela é um pouquinho mais marrom, né? Pra você ver, essa é a grande coisa, hein? Você tá aqui no monitor, eu tô vendo uma cor, você provavelmente tá vendo uma cor diferente da minha, porque a gente tem essa variação do RGB. E foi interessante falar nisso, porque a gente tem uma outra percepção de cor, que é o sistema LAB, tá? L-A-B. E ele é feito justamente para fazer essa calibragem. Então você também tem um padrão de LAB para fazer uma calibragem da cor, para que a nossa percepção visual seja equivalente. Então, digamos que eu estou trabalhando no material gráfico ou até mesmo fazendo um projeto de interiores, fazendo um 3D, né, com uma pessoa que trabalha comigo em outro computador. Será que nós estamos vendo nos nossos monitores exatamente a mesma tonalidade, né? É muito provável, muito possível que você esteja vendo uma tonalidade diferente. Assim como nós temos diferenças ali de reprodução de um celular da Apple e de um celular da Samsung, é difícil a gente fazer essas equivalências. Mas alguns trabalhos precisam dessa precisão mesmo, milimétrica, e é por isso que existe um sistema LAB, que é um sistema de percepção visual, né? Onde a gente consegue sim fazer essa calibragem para que a cor que eu estou vendo aqui no meu monitor seja próxima à cor que vocês estão assistindo aí do outro lado também, tá? Então, falamos já sobre a cor luz, o RGB, a cor pigmento, que também é o que a gente usa de certa maneira nas tintas que vamos aplicar, né? Porque é uma cor pigmento, né? Então, através da composição ali, da mistura de pigmentos é que a gente vai chegar nas outras cores derivadas, né? E falamos sobre a Pantone, que é essa empresa internacional que faz essa padronização de cor, e também sobre o sistema LAB, que faz essa calibragem das cores para que as pessoas tenham a percepção da cor de maneira mais próxima possível, né? E tem uma coisa que é super interessante, que dá até um certo nó na cabeça quando a gente tem contato com essa informação pela primeira vez, é que na verdade a cor em si, ela não existe, né? Ela é uma decodificação neural que acontece dentro do nosso cérebro, né? E como que isso funciona na prática, né? Na prática nós temos comprimentos de onda, né? Cada cor tem um comprimento de onda, vou mostrar aqui para vocês verem. Olha só, cada cor tem um comprimento de onda, né? Eu tô cobrindo aqui, né? Mas a gente tem ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho. Aí a gente tem a escala da luz visível e tem ultravioleta, raio-x e raio gama. Então nós só somos capazes de ver ali entre o infravermelho, certo? E o ultravioleta, que são os comprimentos de ondas visíveis a olho nu, né? E aqui já tem uma informação bem interessante. Quando a gente olha essa escala cromática, né, as ondas que são mais alongadas são as ondas vermelhas. E as ondas mais curtas são as ondas azuis. E qual a informação que a gente tira daqui? Quanto mais alongado o meu comprimento de onda, mais quente é a temperatura da cor. Quanto mais curto é o meu comprimento de onda, mais fria é a temperatura de cor. E nisso a gente volta aqui para o nosso catálogo. Quando eu aprendi essa informação, né, de que na verdade a cor não existe, né, no objeto, é só uma interpretação do cérebro, me deu um nó assim na cabeça. Falei, então quer dizer que na vida real as coisas não são coloridas? Até hoje eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, mas a verdade é que quando você começa a entender essa ciência por trás das cores, algumas coisas começam a fazer mais sentido, né? Então, voltando aqui para o nosso catálogo, o que a gente precisa entender? Que nessas informações que estão presentes aqui em cada cor, a gente tem informação suficiente para saber se aquela cor é uma cor mais quente ou se aquela cor é uma cor mais fria, né? Lembra que quanto mais perto do vermelho é mais quente, mais perto do azul é mais frio? Então aqui dentro, se você quer um tom, por exemplo, de rosa,
você consegue entender se ele é um tom de rosa mais quente ou se ele é um tom de rosa mais frio, através aqui da composição e das letrinhas que estão aqui, ó. Esses aqui, eles têm toda uma composição de mais pigmento vermelho, né? Então, se a gente tem pigmento mais vermelho, ela tende a ser uma cor mais quente do que uma cor mais fria. Quando a gente vem aqui para os tons de azul, eu tenho pigmento, aqui ó, por exemplo, esse azul, eu tenho pigmento azul e eu tenho pigmento verde também dentro dele. Então, para chegar nesse tom de azul, eu tenho aqui ó, blue and green. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar, porque aqui o contraste é baixo. Dá pra ver, gente? Dá não, né? Ó, deu pra ver ali, tá vendo? Blue and green. Então, todas as cores representadas, elas são, na verdade, o quê? Elas são uma composição de diferentes pigmentos. E por que que no nosso projeto é importante a gente entender esse conceito do que é uma cor quente e do que é uma cor fria? Se você já teve a oportunidade de fazer coloração pessoal, você já vai estar mais familiarizado ali com esse conceito, porque é justo aquela relação de como as cores refletem a luz no seu rosto, né? E isso pode realçar a sua beleza natural ou piorar seus defeitinhos, seu melasma, sua olheira e tudo mais. Então, a cor, ela na verdade precisa da luz para acontecer, né? É tudo uma questão de absorção e refração. Então, a gente precisa entender quais são os benefícios e os malefícios de usar certas cores em certos ambientes, né? Nem todos são adequados para todos os ambientes e nós precisamos estabelecer bem esse equilíbrio e ter essas informações para trazer isso para os nossos clientes de forma mais consciente. Aqui, por exemplo, olha só, eu trouxe para vocês são mostruários de MDF, tá? Olhando assim, ó, todos são cinza, são tons de cinza, tá, gente? Mas aqui fica claro que alguns cinzas são mais quentes e alguns cinzas são mais frios. Vocês conseguem perceber isso? Tá? E aí o que que acontece na prática, né? Eu tenho tons, olha, que eles são mais aconchegantes do que outros. Então, esse é um cinza azulado. A gente olha para esse aqui, deixa eu pegar esses dois pra gente fazer bem comparativo. Olha, eu consigo ver que esse aqui eu tenho mais pigmento amarelo, né? Avermelhadinho, ele vai para o marrom, tá vendo? Quando eu comparo os dois cinzas, ele fica como se fosse mais amarronzado. E esse aqui não, ó, ele é mais azuladinho. Então, esse aqui é mais quente, esse aqui é um cinza mais frio, tá? E na prática, isso vai ter um grande impacto lá nos seus projetos, dependendo de como você faz ali a sua composição. Eu trouxe aqui uma madeira pra gente fazer uma simulação, olha só. Olha o resultado estético que eu tenho. Não tô falando que é errado não, tá? Isso aqui faz uma boa composição também, fica muito bonito. Isso aqui, por exemplo, no escritório fica legal, né? Olha só, tá? Mas mira nessa imagem aqui e agora vê quando eu fizer aqui essa troca, tá? Olha só. Vocês conseguem ver? Dá pra perceber como que é diferente essa relação? Vou colocar aqui assim. Conseguem ver? São resultados estéticos diferentes, tá? Então é diferente você especificar esse ou esse aqui lá no seu projeto. E a mesma coisa acontece com as tintas de parede. Então, dependendo do tom que você escolhe para o seu cliente, aquele ambiente pode ficar mais aconchegante, mais acolhedor, ou aquele ambiente pode ficar mais frio, né? E às vezes você quer realmente um resultado diferente, nem todo mundo quer um ambiente aconchegante, às vezes você precisa, dentro de uma estética, outro dia eu vi uma sorveteria, né? Então ela é toda mais fria, ela traz isso dentro da linguagem de projeto dela, né? Então a questão é você ter esse conhecimento para trabalhar com essa intencionalidade, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um projeto que eu fiz, que tem cor, né? Então a cliente era uma menina, uma criança, e a cor dela favorita era o amarelo. O amarelo é uma cor dificílima de trabalhar, porque é uma cor extremamente vibrante, e ela falou que queria um quarto todo amarelo. E aí que tá a grande ciência, né? Como que nós, como profissionais, conseguimos dar para o cliente aquilo que ele quer, né? Sem comprometer, por exemplo, a questão visual. Porque quando a gente entra nesse conceito de cor,
Existe uma outra questão que é muito presente, que é a questão da saturação das cores, né? E o que é a saturação da cor? É como se fosse um botãozinho de volume, né? Então, quando você tem ali uma cor, por exemplo, laranja, esse meu laranja aqui, ele é bem saturado, né? E já, vamos dizer, esse tom aqui, ó, que é um tom alaranjado também, ele é dessaturado. Então, isso aqui vai ficando mais forte, mais intenso. E aí, quando você vai tirando a vibração, ele vai ficando menos intenso. E o que isso significa na prática? Significa que se você escolhe uma cor muito intensa para aplicar, por exemplo, no projeto do seu cliente, com o passar do tempo, e às vezes é um período de tempo bem curto, você tem um estresse das células da visão. E é exatamente isso que você está vendo. É por isso que algumas pessoas entram em alguns ambientes com muita cor e falam, tá muito cansativo. Então, o que é esse cansaço visual, né? Além do excesso de elementos, às vezes a gente tem excesso de cor. Às vezes é um ambiente minimalista, que não tem nada, mas ele tem ali uma cor extremamente vibrante. Então, se é um ambiente que você passa por ele rapidamente, uma galeria de arte, né, num banheiro de um restaurante, isso tem um impacto. Mas se você coloca isso, por exemplo, num quarto de um cliente, isso pode ter um impacto extremamente negativo, né, por mais que seja a cor favorita do cliente. E foi exatamente o que aconteceu nesse projeto aqui que eu quero compartilhar com vocês. Então, olha só, a gente tem aqui o amarelo que eu escolhi, né, tá ali nessa paleta de cor, né? E aí, claro, é muito importante que a gente faça o teste de cor. Especialmente quando a gente vai para uma cor difícil, assim como eu falei, o amarelo é uma cor extremamente vibrante, né? Então a gente precisa realmente ter esse cuidado de fazer testes. Você vê que eu coloquei um amarelo um pouquinho mais saturado, mais intenso, e um amarelo bem clarinho, para ver ali como é que seria o impacto. Será que esse amarelo clarinho vai dar a sensação de amarelo que a minha cliente quer? E aí, no momento em que a gente fez o teste de cor, imediatamente eu percebi que não. Eu não posso colocar esse amarelo tão clarinho e dizer para ela que o quarto dela é amarelo. Ela precisava sentir uma presença mais marcante daquela cor, né? Então, olha só como é que ficou esse projeto. Essas são as imagens do 3D. E aí eu resolvi fazer nesse projeto um amarelo bem intenso ali, fazendo esse detalhe, né, em cima da cama. E aí a gente trabalhou com outros tons mais suaves até no papel de parede, né? Do outro lado do quarto, qual foi a minha estratégia para que ela pudesse ter um quarto amarelo que não fosse um amarelo tão vibrante, até porque ali tem a parte de estudo, que a gente sabe que o amarelo é uma cor intensa, é uma cor excitante, mas se no momento em que ela está estudando essa cor fica muito forte, ela vai ter mais cansaço visual, né? Então, são cuidados que nós precisamos ter ali dentro do nosso processo de projeto. Especialmente agora que está bem em voga, né, o estudo da neuroarquitetura, essas coisas vão ficando cada vez mais evidentes. Como as escolhas que nós fazemos em projeto afetam e impactam no dia a dia dos nossos clientes, na saúde e no bem-estar deles, né? Então, nesse caso, eu quis trazer como solução um papel, né, um papel de parede xadrez, que fosse branco e amarelo, de forma que quando você olha de longe, ele é predominantemente branco, então ele deixa o amarelo bem mais clarinho, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, como que ficou. Esse é o amarelo mais intenso, que foi aquela cor que eu escolhi, né? Que já fez ali aquela faixa em cima da cama. Usei também o perfil LED para poder fazer essa separação do teto, né? Porque eu fiz apenas uma listra, então precisava de uma quebra entre a linha amarela, né, da pintura e o teto branco. Então eu tive essa ideia de colocar um perfil de iluminação que fizesse essa quebra visual e desse o acabamento ali na passagem da pintura de um lugar para o outro, né? E aqui a gente tem um vídeo de como ficou, o projeto já está praticamente pronto, isso aí foi depois da instalação da marcenaria, né? Ó, você pode ver aí o amarelo mais claro, né? Porque ele está nesse xadrez, então em composição com o branco não ficou algo tão forte. Então são essas informações que a gente precisa ter para poder fazer
boas escolhas, tá? Boas escolhas ali para os nossos clientes. Então não é porque a pessoa fala que quer um quarto rosa-choque que você tem que dar exatamente, né, da maneira como ela quer, porque isso pode comprometer não só o resultado final do seu projeto, mas também a saúde e o bem-estar da sua cliente, que naquele momento que trouxe para você essa demanda aí, né, no briefing ali, né, ela não tinha essa percepção, esse conhecimento sobre as cores e o impacto, mas você tem, você profissional tem, né? Então, da mesma forma que eu trouxe aqui do Rosa Choque, tem uma loja de roupas femininas que ela é extremamente rosa, com tons super vibrantes, né? Ela traz uma escala cromática de rosa e laranja bem interessante, mas isso dentro de um conceito loja, onde a permanência do cliente ela é passageira, ela é um tempo, né, de permanência muito curto. Mas quando a gente joga isso para dentro de um universo ali, né, de viver, de permanecer, aí realmente a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, pensando nesses conceitos, toda vez que você for fazer a escolha da cor, especialmente quando você sai dos neutros, ó, aqui a gente tem no catálogo, para quem nunca se familiarizou com esse catálogo, aí eu já dou a dica para vocês. Se você é arquiteto ou design de interiores e não tem ainda essa ferramenta de trabalho, é possível comprar nos sites das marcas, tá? Então esses catálogos eles estão à venda no site da Coral, você pode comprar no site da Souvenir, da Sherwin-Williams, da Sairlac, tá bom? E você também pode tentar conseguir um catálogo desses aí na sua cidade com alguma empresa parceira que você já costuma indicar, que você já faz a especificação de acabamentos, de tinta, né? Então esse meu catálogo eu consegui dessa maneira, eu não comprei. É uma loja que comumente eu recomendo para os meus clientes, que eu gosto do mix de produtos, ela tem um bom preço, né? Então eles me presentearam com esse mostruário aqui, né? Com esse catálogo de tintas, tá? E aqui, ó, no catálogo da Coral, nós temos algumas separações, olha só, verdes lima, tá vendo? Azulados, ó. Então ele já vem com essas separações, ó, azuis. E isso aqui dá uma boa base de conhecimento pra gente, ó, violetas, né? Então quando a cliente fala assim pra você, eu quero um quarto com a parede azul, você já tem aqui dentro da paleta de azuis, né? Você tem azuis, azulados, violetas e tudo mais. E embora eu saiba que nós hoje praticamente ficamos aqui, ó, nessa aqui, ó, dos neutros. Mas diferente do que as pessoas pensam, olha como os neutros têm bastante cor também, tá vendo? A gente tem bastante cor nos neutros. Então, dependendo da situação, o seu cliente pede ali, ó, uma cor, né? Ou de repente aqui, ó, uma coisinha aqui mais amarronzada, mais caque, né? Mostarda. E aí você não precisa necessariamente ir lá para os amarelos. Eu quero uma parede mostarda. Então você não precisa necessariamente ir lá nos amarelos. Vamos caçar aqui os amarelos. Você pode ir lá para os neutros, né? Porque qual que é o risco? Lembra que olha como isso aqui vibra na hora que eu trago o amarelo aqui para vocês. Olha como isso vibra no monitor, né? Então sim, a gente tem alguns tons. Inclusive esse aqui, ó, dá pra ver que ele é meio esverdeado, tá vendo? Então nós temos alguns tons aqui, ó, mais fortes, mas nós temos lá nos neutros também. Então dependendo da cor que você vai especificar, você não precisa especificar na cartela colorida, você pode especificar a cor presente na cartela dos neutros. Isso já facilita bastante. Se você encontrar uma cor adequada ao seu projeto dentro da cartela dos neutros, menor a chance dessa cor ser uma cor vibrante a ponto de cansar, tá certo? As escolhas das cores, elas são muito particulares, né? Porque a percepção da cor é algo muito individual. Mas de novo aqui, ó, nos neutros, por exemplo, tá vendo? A gente tem uma cartela verde nos neutros, tem a cartela azul, dá pra ver aqui, ó, a cartela dos lilazes aqui, ó, e aí a gente vai para os cinzas. Lembra que eu falei do cinza quente e do cinza frio? Então fica bem evidente aqui, olha só. Aqui fica bem evidente, tá vendo, ó? A gente tem aqui, ó, um cinza mais quentinho e aqui a gente tem um cinza mais frio, ó. Né? Então, quando eu olho pra cá, como é que eu sei, Giovana, se o cinza ele é mais quentinho para deixar mais aconchegante ou não? Quando eu olho aqui na composição de cor, se eu tenho vermelho ou amarelo,
ela tende a ser uma cor quente. Deixa eu ver se a gente consegue focar aqui, ó. Olha só, esse cinza eu tenho composição de yellow e red, tá vendo? Esse também. Esse aqui, ó, amarelo. Então ele também vai ser um tom quentinho, ó, para um off-white, tá vendo? Então, essas informações, elas são muito poderosas na hora da gente fazer as escolhas, né? Se a gente vê que é um ambiente que a cliente gosta desses tons, né, terrosos, gosta de madeira, então nós podemos fazer escolhas mais inteligentes da cor em função dessas informações que vem dentro do catálogo. Agora, essas informações vêm em todos os catálogos? Não. Então esse aqui é o da Souvenir, esse meu tá bem desatualizado, tá, gente? Mas eu continuo usando ele. Esse é o catálogo da Souvenir. E aqui na Souvenir, deixa eu pegar uma cor aqui pra vocês verem. Não tem essa informação. Ó, não tem essa informação. Basicamente tem o nome da cor, tá? Então, se você já está familiarizado com essa questão do pigmento, já entendeu que quando uma cor é levemente amarelada, ela tende a ser uma cor quente, ou levemente rosada por ter o pigmento do vermelho, né? E se ela não tem isso, ela vai para um pigmento mais assim, mais pro lilás ou mais pro azul, ela tende a ser uma cor fria. Se você já treinou o seu olhar, é muito fácil trabalhar com os catálogos. Mas eu confesso que eu prefiro quando tem essa informação, porque como a gente sempre faz e sempre recomenda, eu recomendo fortemente que vocês façam isso com os seus clientes, que vocês busquem pelo menos 2 a 3 cores dentro daquela tua ideia de cor. Então, vou fazer uma parede de lilás, né? Escolhe 2 ou 3 tons de lilás e sugere para o seu cliente fazer o teste de cor lá no local. E por que o teste de cor no local é tão importante? Porque você tem muita interferência, né? Muita interferência, por exemplo, da luz natural, da luz artificial. Quando a gente está trabalhando uma cor e a gente coloca a luz em cima dela, ela tem uma distorção enorme, né? Então, é muito importante que o seu cliente faça lá no local o teste de cor, para ver como que a cor se comporta dentro daquele ambiente. Esse aqui é o da Sairlac. Sairlac também não tem aquelas referências, ó, é só um número, tá vendo? Mas quando você olha, por exemplo, esse tom aqui de azul, você consegue ver que tem pigmento amarelo dentro dele, né? Porque ele tá meio assim verdinho. Sabe aquelas cores que você fala, isso é azul, o outro fala, isso é verde, né? Porque ela tá ali no meio do caminho, então provavelmente ela tem pigmento amarelo. É um azul que tem pigmento amarelo na composição, por isso tem gente que enxerga ele verde, né? Então é importante você saber essa relação. Olha só essas duas paletas, por exemplo. De novo aqui, ó, tô trazendo vários exemplos para vocês começarem a se familiarizar. Ó, deixa eu tentar buscar o foco aqui da câmera. Aqui você tem uma paleta, tá bem desfocado, né? Ó, uma é um pouquinho mais quente que a outra. Vocês conseguem visualizar? Quem me diz aí qual que é a mais quente, qual que é a mais fria? Tá vendo? Então essa aqui, ó, essa que puxa pro azul, ela é mais fria. Essa aqui de trás que vai pro roxinho, ela tem um pouquinho mais de pigmento, o quê? Vermelho. Então ela já é um pouquinho mais quente. Então na prática, se você tá em dúvida entre 2 tons similares, olha como esses tons são similares, só que você vai ter um com fundo mais quente e um com fundo mais frio. Então é muito importante você entender esses conceitos na hora de escolher lá para sua cliente, fazer o teste lá no local, tá? Porque, inclusive, o que acontece? Como a cor ela é uma percepção individual, os elementos presentes no ambiente, eles interferem muito na cor, né? Eu lembro que eu já tive a parede do meu quarto desde muito adolescente ali, todas as vezes que eu me mudei bastante, eu sempre colocava uma cor muito forte. E aí teve uma vez que ela era um azul, quase um azul desse aqui, ó, né? E eu colocava umas fotos preto e branco e tal. Então eu tinha essa relação com a cor, e a parede na frente dessa minha parede azul, que era onde ficava a minha cama, ela era uma parede branca. Só que a tinta que foi colocada lá na época era uma tinta que a gente chama hoje de semibrilho, né? Então ela tinha um leve brilho ali. E daí o que acontecia? Aquela luz azul, ela ficava projetada na parede branca. Então a luz batia
e refletir aquele azul na outra parede branca. Então toda vez que eu entrava no quarto, dependendo do ângulo, do horário do dia, de como a luz estava entrando ali, né, fazendo essa reflexão da parede, a minha parede branca parecia azulada. Então você entende como a cor, ela pode trazer essas distorções, essas reflexões, né, para outras superfícies. Então quando você tem espelho, muda bastante a percepção da cor. Quando você tem uma grande janela, ao longo do dia, essa sensação de cor, ela vai variando. Então, na luz do dia, uma luz mais intensa, você vai ter uma percepção da cor. E ao chegar em casa no final do dia, ou acender a luz artificial, você vai ter uma outra percepção da cor, né? E a gente está falando aqui da mesma exata cor. Por isso é importante você fazer a validação lá no local, tá? Eu vou mostrar aqui um outro projeto que eu fiz. Ó. Então aqui a gente tem uma cor bem intensa, uma cor de azul. A cliente queria, assim, era uma adolescente também, ela falou, eu quero tipo fundo do mar, né? Então o que eu fiz? Como era uma cor muito presente, uma cor muito intensa, eu apliquei numa parede inteira, então eu neutralizei no resto do quarto todo. Então a gente praticamente só tem azul aí, tá? Vou mostrar aqui, ó. Como que né, aqui são as imagens reais do projeto, eu também coloquei uma cadeira de computador num tom de azul mais forte para compor com esse aqui, e aqui do lado a gente tem as imagens do projeto, né? Então você vê que eu coloquei só mesmo a cadeira, a poltrona, que ainda não chegou, o quarto está em fase de finalização, e aqui, ó, você já, pela imagem já dá pra ver, né? Ela escolheu um tom de azul um pouco menos lilás do que o meu, eu coloquei um azul que tinha um pigmento um pouquinho ali que puxa para um azul levemente com o pigmento lilás, né? Então levemente puxando para o lilás, que eu achei que ia ficar muito bom nessa composição, mas a cliente quis esse tom de azul aí mais intenso e que eu acho que ficou bom também. Então, qual que é a parte importante da gente entender, né, como que funciona essa relação com a cor? Se eu simplesmente aplicasse essa cor que tá ali na poltrona, ó, nesse cantinho aqui, ó, nessa parede, você pode imaginar quão intensa essa cor ia ficar, né? Ou se eu venho aqui com a cor aqui, olha só, se eu venho com esse tom de azul, será que eu consigo comparar? Olha só, tá vendo como esse azul da minha garrafa, ele é mais vibrante, ele é mais saturado do que o azul que tá aí nessa parede? Então se eu aplico esse tom aqui naquela parede, em vez de ficar um azul suave, ele vai ficar um azul estressante visualmente, né? Embora o azul seja uma cor fria, a gente não tem essa relação, são relações diferentes. Eu sei que é muita informação, mas vamos lá. Nós temos a relação quente-frio, que está conectada com a temperatura de cor. E nós temos essa questão da vibratividade e saturação, que está relacionado à intensidade da cor e não à temperatura, né? Então você pode ter uma cor fria muito intensa, muito vibrante, né? Muito saturada, e você também pode ter uma cor fria com baixa saturação, né? Então, assim, como que a gente sabe se é bem saturado ou se é dessaturado? Se você pensa num controle de volume, como eu falei anteriormente, né, onde a saturação é a intensidade da cor, quanto mais baixa a saturação, mais perto de preto e branco ela está. Então, quando você vem aqui para um azul, deixa eu pegar o meu catálogo da Coral, que é o que eu gosto mais. Como é que eu chego num azul dessaturado? Eu tenho aqui, ó, inclusive tá aqui na minha cartela dos neutros, ó. Eu tenho um azul dessaturado, tá vendo? E aí quando eu venho para os azuis mesmo, nos próprios azuis aqui, ó, eu tenho um azul, vou botar saturado e dessaturado para vocês verem diferentes tons, olha só, tá vendo? Ó, então a gente tem alta saturação aqui, né? E uma saturação mais baixa aqui, ó, vai acinzentando, vai ficando mais claro, tá vendo? Então, qual que é a grande questão aqui, pessoal? Quando vocês forem escolher, optem por cores com baixa saturação, tá? Minha dica preciosa para vocês hoje, especialmente quando forem essas cores coloridas, procurem cores de baixa saturação, porque isso vai cansar um pouco menos visualmente. Mesmo que seja uma cor intensa como tá esse azul aí.
Deixa eu ver se tem mais uma imagem. Esse é um vídeo de como tá ficando. E você vê que eu neutralizei o outro lado. O outro lado tá todo em off-white, a marcenaria, né? Porque a gente já tinha muita cor presente aí nesse lado, né? Então eu vim realmente ali, ó, com uma cartela bem neutra, né? Madeira e off-white, tá bom? Então isso é importante também. É você entender que se você não trabalha com esse equilíbrio das cores, o resultado disso pode ser cansativo visualmente, né? É claro que é só uma tinta, cansou depois de um tempo, pinta, mas vai cobrir uma parede de cor intensa pra você ver, tá? Porque inclusive, eu nessas minhas mudanças aí, eu já tive uma cor de parede que era batom não sei o que, era um vermelho muito intenso. E aí era um apartamento que não era nosso e quando a gente foi sair do apartamento teve que pintar a parede, né? E aí o que acontece? Nenhuma tinta cobria aquele vermelho. Teve que emassar a parede de novo para pintar. Então dependendo da intensidade da cor, um pigmento mais claro ele não tem cobertura para cobrir um pigmento mais intenso, mais forte, né? Então precisou emassar a parede. Olha o trabalho que eu dei quando eu fiz essa escolha. Era batom alguma coisa o nome da cor, era um vermelhão assim, né? Então essa relação com a cor, ela é muito importante, tá bom? E aí, vamos lembrar aqui, né? Já falei do comprimento de onda, das cores quentes e frias, da quantidade de saturação e vibração, né, da cor. Deixa eu ver o que mais eu queria falar com você. É como você vai usar isso na prática. Então tem um outro conceito, além da saturação, que é um conceito que a gente usa muito nos nossos projetos. E eu trouxe aqui para vocês entenderem. Olha só. Eu tenho aqui um tom de marrom, isso aqui é uma serralheria, né? Eu tenho vários tons aqui, vários mostruários para fazer as simulações para os meus clientes. E eu tenho aqui uma marcenaria escura. Então aqui eu tenho baixo contraste, tá? Ah, Giovana, isso é bom ou isso é ruim? Não existe bom e ruim, certo e errado, depende do que você quer. Então se eu quiser, por exemplo, fazer uma estante, você vê que essa estante aqui atrás de mim, ela tem médio contraste. Eu trabalhei uma madeira com tom médio e eu trabalhei esse tom mais ou menos de champanhe ali na estante, então eu tenho um médio contraste. A estante aparece, né? Mas ela não aparece tanto quanto se ela fosse preta ou se ela fosse branca, né? Aqui eu tenho baixo contraste. Então, se eu tivesse uma estante, ó, nesse tom aqui, com esse painel, a estante praticamente ia sumir. Isso é bom ou ruim? Depende. Às vezes você quer fazer um elemento ali que você quer que só os adornos apareçam e que o elemento, ele praticamente desapareça. Então, dependendo do que você quer no seu projeto, é possível trabalhar com isso, né? Mesma coisa aqui, olha só. Mesmo em tons claros, nós temos aqui baixo contraste. Então, esse aqui é baixo contraste. Agora, se eu pego isso aqui, ó, alto contraste, né? Então, é importante a gente entender a mesma coisa aqui, ó, alto contraste. E aí eu te pergunto, esse tom, agora que você já assistiu a aula quase toda, esse tom aqui, ó, ele é quente ou frio? Bota aí nos comentários se esse tom é quente ou frio. Acho que você vai acertar. Se você assistiu a aula toda, você vai acertar, tá? Isso aqui é de serralheria também. Então esses conceitos, eles são importantes para você começar, na hora de fazer a escolha, fazer uma escolha intencional, né? Eu quero criar contraste ou eu quero criar composição? Eu quero fazer algo aparecer mais ou eu quero deixar bem discreto e fazer desaparecer? Né? Em que situações, por exemplo, eu já pintei cor de parede da mesma cor da porta, da mesma cor da marcenaria. Porque a cliente não queria fazer uma marcenaria inteira, até por conta de orçamento, com a porta oculta, mas eu queria que aquela porta do banheiro sumisse. Então a gente tinha uma configuração onde eu peguei o tom da marcenaria, né? Faz de conta aqui, ó, peguei um tom de marcenaria, esse aqui é parecido, só para mostrar para vocês. Então faz de conta, tá? Peguei o tom da marcenaria e eu achei um tom de tinta, esse aqui não, né? Não deu. Mas a gente acha um tom de tintas que tá mais próximo. Mesmo assim não tá, mas vocês entenderam, né? Então a gente acha um tom bem parecido ali, bem próximo. E hoje tem uma grande vantagem que não existia antes, mas existe agora. Muitas lojas têm um aparelho onde você leva aqui o MDF que você escolheu para o seu cliente. Ele aplica o aparelho aqui, lembra do sistema Lab que eu te falei?
que é de calibração da cor. Então é como se fosse uma aplicação do Sistema Lab. Ele bota o aparelho aqui e ele diz qual é a cor de parede que mais se parece com esse tom aqui. Fala se isso não é maravilhoso, isso ajuda a gente demais. Então muitas lojas especializadas em pintura têm esse equipamento e você pode chegar lá com um pedacinho do seu mostruário, né, e falar, eu quero o tom de parede mais parecido com isso daqui. E aí de repente você sai de lá com 2, 3 amostras. Não esquece de fazer teste de cor, porque como eu falei, quando sai do catálogo e vai para a parede é diferente. Porque quando a gente está falando de catálogo, a gente está falando de um pigmento de uma impressora, né? Isso aqui foi aplicado aqui através de uma impressora, é um pigmento da tinta da impressora. E quando isso aqui vai para a parede, é um pigmento físico, né? Que vai para a pintura. Então não dá pra gente considerar que é exatamente o que está aqui. Por mais que eles tenham tecnologia para reproduzir o máximo possível, não é como se as cores que estão aqui fossem a cor da tinta que ele foi lá e pintou um quadradinho. Não é, né? Inclusive eu fui numa palestra com o Marcelo Arruda, não sei se foi ano passado, e da Color Futures, que é patrocinada pela Coral, né? Um evento que nós tivemos também, para falar exatamente um pouco, né? Um pouco parecido com o que eu estou falando aqui para vocês, e ele falava que ele já tem como padrão dentro do escritório, toda vez que ele escolhe uma cor para um cliente e o cliente vai fazer o teste de cor, ele pega aquela cor que foi comprada para o teste de cor e ele aplica num papel, acho que é num papel Supremo ou é num papel Paraná, né, num tamanho mais ou menos assim. Ele até levou pra gente ver, depois ele pôs uma argola assim prendendo e escreve o nome da cor e a marca. Então, às vezes, essa percepção do pigmento real da tinta, ela é muito mais realista do que o que a gente vê no catálogo. E por isso é importante você fazer o teste lá no local, tá? Inclusive, a título de curiosidade, como essas cores todas que a gente vê nesses catálogos são cores manipuladas, né? Eles não têm essa quantidade de tinta pronta entrega lá na loja, né? Então o que eles têm? Eles têm bases de pigmentação. Se você teve a oportunidade de comprar, você já deve ter visto. Quando você vai comprar, ele pega uma tinta com a base de pigmentação e depois ele vem com latinhas menores que tem os pigmentos na proporção certa, coloca lá na máquina, a máquina através do computador diz quantas gotinhas de cada pigmento vai ali e depois ele chacoalha aquela lata para sempre até chegar na cor que a gente quer, né? E qual que é a questão? Como esse processo, por mais digital que ele seja, né? Por mais tecnológico que ele seja, ele ainda é um processo manual no sentido de você colocar as tintas lá e chacoalhar na máquina. Se você comprou a tinta para sua casa, ou o cliente comprou lá para casa dele, comprou numa loja, fez a manipulação da tinta na loja X, e aí aquela tinta acabou, ele foi em outra loja comprar, que isso aconteceu comigo, então posso falar porque eu sei exatamente o que aconteceu. Faltou tinta lá em casa, o pintor ia no dia seguinte, eu cheguei tarde do trabalho, não consegui comprar, então eu fui na Leroy Merlin, que era a loja que ficava aberta até mais tarde. E aí eu mandei fazer a mesma tinta lá. E quando chegou, como era na mesma parede, deu muita diferença de tonalidade. Eu, né, falei, como é que pode isso e tal? E daí ele me informou, aprendi com ele, que na verdade são máquinas diferentes, calibradas de uma maneira diferente. Lembra da importância de calibrar, né? Mas isso é um sistema à parte. Mas só para vocês entenderem que o ideal é que o cliente sempre compre na mesma loja, de preferência na mesma máquina, tá? Porque pode dar diferença de uma máquina para outra. Nem sempre a gente tem esse controle, mas sempre que possível é importante você dar essa orientação ali para o seu cliente também, tá? Então, a partir de agora, você já tem informação suficiente para fazer as melhores escolhas de tintas na casa do seu cliente. Você já aprendeu que é melhor trabalhar com cores levemente dessaturadas para não estressar o olhar, para não deixar aquela cor tão cansativa. E eu vou falar para vocês uma maneira prática que eu uso bastante até hoje e me ajuda muito na escolha quando eu estou em dúvida, especialmente dessas cores coloridas que não são as cores neutras, tá? Então olha o que eu faço normalmente. Ó, eu coloco, aqui eu trouxe isso para vocês verem, né? Você pega uma composição cromática de algo que existe. Então, quando você pensa em ambientes mais coloridos, é legal você pegar uma imagem que você acha que é harmônica visualmente e puxar cores dela, né?
Como que eu cheguei nessas cores aqui? Eu fiz essa apresentação no Canva, fui lá, tem um conta-gotas, e aí você pode pegar de qualquer lugar da imagem, né? Você pega exatamente aquele pigmento. Então todas essas cores que vocês estão vendo aqui, o azul é da bordinha do prato, né? Eu tô cobrindo uma parte, mas tem uma bordinha no prato ali que é azul. Todos esses pigmentos, eles estão presentes nessa foto, tá? Diferentes tons ali, ó, até o ocre, né, que você fala assim, ah, mas onde que tá? Tá em algum lugar desse macarrão, tem esse tom de ocre aí, que é esse amarelo queimado, né? Então a gente tem esse alaranjado, tem o azul, e esses verdes ali em cima, olha como eles são verdes, mas eles são neutros, né? Então lembra ali da nossa paleta de neutros? Aposto que a gente tem esses tons de verde, ó, olha aqui, ó, tá vendo? A gente tem esses tons de verde, de cor no neutro, né? Nessa parte aqui dos neutros. Então, é interessante você, quando está falando ali em composição, né, em mood board, é interessante você pensar em como que as cores se comportam juntas. Como eu falei, ali em cima, ó, a gente tem uma escala de verde que todos eles estão presentes na camisa dessa moça. Ah, mas onde, Giovana? Aqui, ó, onde tá vendo aqui, ó, onde eu tenho sombra? Onde eu tenho sombra é essa cor aqui, olha só, né? E aqui do outro lado eu também tenho uma área aqui um pouquinho mais escura, então cada tom desse aqui está presente em alguma posição aqui da blusa dessa moça. Isso é para vocês perceberem como luz e sombra muda completamente uma cor, né? É capaz de fazer essa alteração. Aqui é a mesma coisa, olha só, eu peguei uma imagem que eu achei bonita, olha essa moça lendo um livro, tomando um vinho, comendo um figo, entendeu? Uma romã, achei legal, gostei muito dessa imagem. E aí eu puxei, né? Eu puxei cores que estão presentes aí nessa imagem. Então, se eu fosse fazer uma composição cromática, harmônica, né? Eu poderia pensar nessa composição aí. Então, quando você tiver dúvida, precisar usar assim, ó, mais de uma cor, né, dentro do mesmo ambiente, ou por exemplo, né, eu vou colocar uma parede com, sei lá, um tom de verde, qual é a cor do móvel que combina, né, com a parede com um tom de verde. Então, naquela última foto ali que eu coloquei, você vai ver que um terracota, né, um marrom, ele vai fazer uma composição boa dependendo do tom de verde que você usar, o próprio ocre, o mostarda e tudo mais. E aí essa percepção, né, de como que as cores elas trabalham juntas, ela é muito um treino do olhar. Então, se você começar a olhar para a natureza, né, como que as cores se compõem na natureza, você vai ver que fica mais fácil fazer as composições para os seus projetos, né? Então, quando você pensa na praia, por exemplo, naquele mar, com diferentes tons de verde e azul da água, aqueles tons eles casam muito bem. E ele fica bonito o quê? Com o branco da espuma. E ele também fica bonito com o quê? Com aquele begezinho da areia, com off-white ali da areia, entende? Então você começa a perceber que cores que compõem bem juntas, né? E começa a entender também contrastes, começa a olhar esse universo cromático de um jeito diferente. Então, pessoal, é isso. Eu espero ter trazido bastante conhecimento aí para vocês, para que você nunca mais escolha as cores do seu projeto só no olhômetro, quer dizer, você vai continuar usando o seu olho, né, para fazer essas decisões cromáticas, mas agora você tem um conhecimento mais amplo para ter, assim, escolhas acertadas e não correr o risco de colocar aquela cor que estragou o seu projeto inteiro, você não tem nem coragem de tirar foto e postar. Tá bom? Se você quer saber um pouco mais sobre cores, tem alguma dúvida ou quer sugerir, né, um novo assunto para a gente tratar na próxima aula, é só deixar aqui nos comentários. Obrigada por assistir. Até mais!